Olá, seja bem-vindo ao Biografia. Hoje falaremos sobre Francisco de Assis e o nosso convidado é João Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira. João Rabelo, obrigado pela sua presença e eu pergunto, quem foi Francisco de Assis? Pessoalmente, eu digo que Francisco de Assis foi a maior figura da cristandade. Há quem afirme que Maria Madalena teria sido a maior, porque a mulher pecadora que rompeu com os liames do equívoco e se uniu a Jesus plenamente. Outros afirmam que foi Paulo de Tarso pela sua ousadia, coragem e grandeza de sair pelo mundo pregando o Evangelho. E certamente, sem Paulo, nós teríamos hoje um cristianismo um pouco diferente, porque ele que foi o grande empreendedor da mensagem. Mas houve alguém que foi a sustentação, que foi o apoio, que foi o companheiro, que foi o amigo, que foi João Evangelista. Então, o Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista, na sua característica de Francisco, é a mesma personalidade de João, nos hábitos, na maneira de ser, na ternura e até na beleza física. Nós vemos a figura de Francisco um tanto acabadinho, às vezes apresenta assim, mas uma criatura da alma tão nobre que ilumina até nas fotos que ele apresenta. Logo, podíamos dizer que Francisco foi a maior expressão do cristianismo depois do Cristo, naquilo que significou o ato de apoio ao amigo, ao companheiro, à mãe que foi Maria Santíssima e aos companheiros de tarefa. Foi o último, Francisco de Assis, quando João foi o último dos apóstolos que desencarnou. E foi o único que não foi sacrificado, que todos foram assassinados, menos ele e Francisco. Num momento complicado, quando a igreja estava passando por uma fase complicada, a religiosidade estava vivendo um momento muito difícil de Inquisição, depois tivemos as cruzadas um pouco antes, nós vamos observar que nessa hora chega um homem que era a expressão da ternura, que acordou sua santidade o Papa Inocêncio II e toda a cristandade, que o direcionamento da religião precisava se voltar para dentro, o homem bom que nós trazemos dentro de nós. Seu Rabelo, pelo que a gente vê da história, o Francisco ele vinha de uma família de posses, né? Teve nascimento numa família de posses. E como é que se deu esse processo de libertação? Esse é um processo delicado. Raros de nós estão preparados para abrir mão daquilo que temos. Então Francisco era um missionário, João antes. E quando ele, que assumiu o compromisso com Jesus de entrega absoluta, nós sabemos que teve dois momentos na vida de Francisco e João, que é a mesma pessoa, a mesma personagem. Há uma coisa significativa que vale a pena registrar. Na hora que Jesus estava sendo crucificado, nos momentos finais, todos os discípulos recuaram, todos, fugiram temerosos, apenas as mulheres. E daí porque a mulher merece um registro nesse caso da vida de Jesus. Porque estava Maria Santíssima, Maria a viúva, irmã de Pedro, Maria de Magdala, Maria, que a igreja conta de duas religiões da Maria, e finalmente aquela que é a mulher morroíça que limpou o rosto de Jesus e ficou aquela marca. Naquele momento, chegou do desespero total, porque Maria naquela hora era mãe, ela não era propriamente missionária. O lado da maternidade falou mais forte, porque viu o filho sendo sacrificado, uma criatura que viveu inteiramente a bondade no amor e recebeu como retorno a crucificação. Naquela hora, apenas um garoto de 16 anos, que era João, cabelo de trigo maduro, chega perto dela, coloca a mão no seu ombro e não diz nada. Porque o amor não precisa de palavras, é manifestação de sentimento. Então ele abraçou Maria Santíssima e ela se deixou envolver, diz os Espíritos, pela ternura do discípulo amado. E ficaram os dois ali olhando para Jesus, na expectativa de ter um olhar derradeiro dele. E ele com sacrifício, a cabeça cheia de sangue, com os espinhos, mas com dificuldade olhou para os dois. Mulher, eis aí o teu filho. E a ele, eis aí a tua mãe. O que diz os benfeitores é que Maria não entendeu naquele momento, porque a dor era tal hora da mãe que perdia o filho que ela não entendeu. Mas João, o grande discípulo, entendeu que Jesus falava com ele algo mais. João, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, já não tenho mãos e nem pés. Lhe entrega minha mãe, faça por ela aquilo que eu já não posso fazer. Imagina o compromisso desse espírito e a confiança de Jesus nele para receber essa incumbência. Depois com Francisco, ele fala a mesma coisa. Francisco não disse apenas, recupera a minha igreja. Ele diz, Francisco, os homens me colocaram nos estandartes de guerra.
nas procissões, nos altares, esqueceram de me colocar no coração. Observe o sentimento sempre nas duas situações, porque nós trazemos conosco a nossa personalidade, aquilo que nós trazemos dentro de nós. Então, naquela hora, ele diz, está aí o tempo do meu trabalho, todo o meu sacrifício, eu desci das estrelas para construir a religiosidade. Os homens desviaram. Eu lhe peço agora, João ou Francisco, eu lhe peço agora que me ajude a reconstruir, trazendo-me e o templo do meu Pai no coração do homem. Olha o nível de grandeza que Jesus entrega a essa entidade. E ele, que era filho de Pedro Bernardoni e Dona Maria Picalini, francesa, e ele, italiano, naquela hora então, ele, dos tapetes da sua casa nobre, na sua cama de principesca, Francisco era um jovem que vivia a juventude com toda a beleza própria dessa idade. Ele simplesmente saiu da cama, tirou os tapetes, deitou no chão, para lembrar dos tempos de João, da dificuldade, nas caminhadas poerentas da Galileia. E ali ele ouviu lá dentro, e o nosso compromisso, João. Não foi apenas o templo físico, era o templo que precisava construir no coração do homem. Significa dizer a semente que o Criador colocou lá para que nós trabalhemos a mudança. Daí porque agora não caberia, mas se for fazer uma certa ligação com a parábola do semeador. Cada um tem a semente. Mas nós passamos por essas fases da mudança do terreno, espinhoso, de pedra dura, etc., até chegar no coração bom. É quando nós nos tornamos o homem de bem. Francisco já era o homem de bem. Ou João construiu Francisco homem de bem. Ou a herança de João chegou no Francisco com essa beleza transcendente. Nessa hora, o compromisso, a lembrança do mestre, aquilo que ele guardou dentro dele, que o chamado o despertou, então ele abriu mão de tudo, da riqueza de Pedro Bernardoni, filho único. Era um dos homens mais ricos daquela região, vendedor de joias, de sedas nobres, abriu mão daquilo tudo e, meu pai, eu já não quero mais ser seu herdeiro. Eu lhe agradeço pelo nome, mas eu quero abrir mão do seu nome. Eu já não quero mais as futilidades da vida. Eu quero daqui para frente ser apenas Francisco de Assis. É um ato de absoluta renúncia. Abrir mão de tudo, da herança, a que nós normalmente nos apegamos, aos bens materiais que a sociedade nos organiza, nos prepara para isso, para dizer eu quero agora alguma coisa diferente. E descobriu que a melhor maneira de representar isso era se doando por inteiro a Jesus, trabalhando em benefício da religiosidade e da construção da bondade dentro da criatura humana. Então você vê como é que é lindo examinar esse aspecto de Francisco, que abre mão de tudo para examinar e experimentar e viver uma nova experiência, uma nova vida, um novo homem, numa tarefa de renovação da religiosidade de então. A religiosidade de então, aqui no Ocidente, era a Igreja Católica, com toda a sua glória. A Igreja, por ali, passaram homens e mulheres nobilíssimos, mas estava vivendo uma fase muito difícil. E Francisco veio exatamente com essa missão. Para isso, ele precisava renunciar a tudo isso, a riqueza, a herança, o poder da família, o dinheiro do seu pai, e simplesmente ser o modelo. Curioso isso, né? Ele era um pregador que não era desses pregadores extraordinários, mas a palavra tinha uma tal imantação de amor que tocava até os animais. Até aproveitando esse gancho dos animais, ele é representado hoje como o padroeiro ecológico, né? Foi em 1979 que o Papa João Paulo o consagrou, né, como padroeiro ecológico. E como é que era essa relação dele com a natureza? Que uma figura que se vê comum dele é conversando com os pássaros, né? Exatamente. Que segundo títulos são Pregação aos Pássaros. Algumas delas. É o que diz os Espíritos, que ele começou lá, mais uma vez como João. Quando César, o imperador romano, mandou prender João, depois de ter matado todos os discípulos de Jesus, 12, sobrou João apenas. E João estava em Roma, reuniu o colégio apostólico resistente, não eram os primeiros, para poder programar em Roma, ali estava uma parte importante da cristandade. Ele reuniu um grupo dos seguidores mais próximos para programar os dias futuros. Ali Tigelinos, que era o chefe da polícia de então, do comando da polícia de César, ele cercou o grupo inteiro, e então programou prendê-los todos, para destruí-los todos, matá-los todos. João, com uma fé grandiosa que tinha, ele ajoelhou-se, orou e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, nós espíritos e não espíritas. Perguntar, porque os espíritos iluminados não reagem
os espíritos iluminados agem, maturam, respondem, fazem o que deve fazer. Então, na hora que ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Naquela hora, o que diz os benfeitores é que Jesus apareceu a ele. João, essa é a sua porta estreita. Naquela hora, de repente, que era a tarde limpa, de 3 horas da tarde, segundo informações, e se criou nuvens rapidamente, com trovões e relâmpagos, que atingiu os soldados, que temerosos começaram a correr. Então, logo depois ele foi preso e foi para a ilha de Pátimos. Preso, ficou lá com 2 soldados. E por não ter ninguém com quem falar, João exercitou a conversar com os pássaros, com os peixes, com os pequenos animais. É uma ilha vulcânica, modesta, pobre, que não é lembrada, não tem muito recurso ali para poder... E ele conversava com os animais. Aprendeu aí, descobriu ele, que tudo que existe na natureza é obra do Criador. Se é obra do Criador, dela reflete o sentimento do amor. E trouxe então desse diálogo com os peixes, desse diálogo com os pássaros, ele trouxe na reencarnação seguindo como Francisco essa doação plena à natureza e à vida. Daí porque Irmão Sol, Irmão Lua, a música linda que conhecemos, em que ele canta a vida, a chuva, o sol, a lua, nessa expressão de que tudo que existe é obra de Deus e que Jesus foi expoente primeiro e maior dessa mensagem. E ele, o lobo de Gúbio, que feroz, as pessoas tinham medo, e ele chegou, meu irmão lobo, por que você persegue os nossos irmãos? Isso é apenas uma parte da história, mas Francisco foi expressando o sentimento com os leprosos, com os doentes, com o Papa. Você imagina que o Papa, quando a gente estuda a vida do Papa, Inocêncio II, Francisco, ele chegou lá, não recusou recebê-lo, não foi recebido pelo Papa. E voltou, depois de 30 dias, dormindo no chão, na Praça de São Pedro, em Roma. Quando ele estava viajando de volta para Assis, que ele foi pedir autorização para pregar, na época tinha que ser assim. O Papa teve um sonho, é o que diz a história, e apareceu em sonho o Papa João de São Pedro, ou João de São Paulo, que tinha sido Papa há 189 anos atrás, e disse, Inocêncio, receba Francisco, é Jesus quem o quer. E o Papa acordou assustado, mandou chamar Francisco de volta. Inclusive, a cena que se tem sobre isso é que ele estava pensando na reconstrução, né, da Basílica, né, e aí justamente viu Francisco segurando nos ombros, né, que foi que ele teve a percepção. Exatamente. E interpretou como sendo aquele grupo, né, merecedor de fundar a sua ordem, né, de ser aprovado a ordem. Sr. João Rabelo, vamos fazer então um pequeno intervalo. Voltamos já com o assunto Francisco de Assis, aqui no Biografia. Voltamos com a Biografia, hoje falando sobre Francisco de Assis, e o nosso convidado é o João Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira. Seu João Rabelo, continuando sobre o sonho do Papa, me parece que houve 2 sonhos com ele mesmo ou foi com algum outro integrante do pontificado? Ele teve 2 momentos. Primeiro, Francisco, ele próprio teve o sonho, que era a visão de Jesus, como se fosse um desdobramento, mas era um sonho. Ele via o Cristo chegando e falando com ele. Imagina um espírito que vê o Cristo pessoalmente, a gente já tem uma ideia por aí, né? Veio dizer, ele relembrar o compromisso, como fez com Paulo de Tarso. E depois o Papa Inocêncio II, que não recebeu Francisco, o Francisco retornou frustrado, porque ele queria autorização para pregar, e era a exigência do cardeal de então. E então ele, quando retornava, o Papa teve uma noite, um sonho, que ficou assustado. Era o Papa João de São Paulo, desencarnado há 189 anos atrás, que vem dizer, Inocêncio, receba Francisco, é Jesus quem o quer. Então o Papa assusta, manda chamar Francisco, e Francisco volta e entra humildemente lá na Catedral de São Pedro, onde estava a corte. Naquele tempo o Papa era o rei da terra, então estavam ali os cardeais, a nobreza, toda ali em Roma, esperando para as audiências, e Francisco entra humildemente, descalço, com seus companheiros, com aquela roupinha modesta que eles tinham, e o Papa é mediunizado. As informações que se tem é que o Papa, na verdade, foi mediunizado pelo ex-Papa João de São Paulo, que vislumbrava Jesus. E aí o Papa desce do seu trono, está no filme, Irmão Sol, Irmão Lua, desce, beija os pés de Francisco, sujos, pobres, né? E ele fica naquele transe
e ele tem novamente a impressão e a experiência de que estava conduzindo equivocadamente a igreja. É por isso que mais tarde o Papa, ele se somatizou a consciência de culpa, porque antes ele abençoou as tropas da cruzada. Ide e matai os mouros. É Deus quem o quer, imagine. E Francisco fala, Inocêncio, Jesus pregou o amor, não a morte. Aquilo trabalhou a consciência do Papa e foi somatizando. É por isso que os Espíritos nos falam que não existe doentes, existe doentas, ou melhor, não existe doença, existe doentes. Então o Papa somatizou e ficou leproso. E aí ele tem um segundo sonho, que só resolveria o problema dele se buscasse Francisco. Francisco volta. O Papa já não tem a corte em volta lá na Catedral de São Pedro. Já não tem a nobreza, tem apenas o médico. Francisco volta e olha aquele homem ali cheirando mal, com os lepromas aparentes, uma visão desagradável. Mas ele chega e se apiada daquele homem que está ali. É o meu irmão. E então, mais uma vez, ele faz, que fazer, Senhor? É lindo essas coisas, essa confiança na espiritualidade que nós normalmente não temos. Que fazer? E aí que ele é intuído a dar de si por sua santidade, o Papa. Então ele fecha os olhos, abre os braços e começa a cantar. Irmão Sol, Irmão Lua, Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onda veródio, permite que semeemos o amor. Todos nós conhecemos, mas à medida que ele levantava as mãos, ele sentia que das suas mãos, é como se o Cristo lhe tocasse as mãos e derramava o corpo de sua santidade, as suas lágrimas e das suas mãos, as energias, e os lepromas iam sendo fechados. Quando terminou de cantar a música, o Papa estava curado. São lindos esses momentos. E aí nós nos invocamos a nós próprios. Nós podemos ser um Francisco de Assis? Certamente. Sim. Nós o somos em tamanho menor. Mas ele é o modelo que nos convida para ser como ele. Nessa hora tão difícil da religiosidade e da humanidade. E o senhor teria alguma passagem específica do filme que gostaria de compartilhar conosco? Além desse momento do Papa que nós estamos registrando, que está no filme também, documentado, vale a pena lembrar o momento em que Clara tinha 16 anos. Joana de Ângeles, que segundo informações é ela própria, né? Clara de Assis, Joana teve várias encarnações, sempre como Joana. Joana de Cusa, Joana de Ramírez e Gonzalez, Joana de lá em Salvador, ela quando foi dirigente do convento do Carmo, ela foi novamente Joana e até se perguntou por que Joana. Ela disse que dentro do metabolismo espiritual dela está uma figura de mulher que dá a expressão de ternura que Joana representa. Ela gostaria de ser Maria, não pode, então seria Joana. Então ela disse que quando ela foi Clara de Assis, tinha 16 anos, uma menina loura de olhos lindos e verdes, ela disse que era o amor platônico de Francisco. E quando ela viu Francisco andando por aqueles ambientes, meio só, a sociedade achava que ele era louco, porque renunciar a tudo e ficar andando pelos campos, Clara vai atrás dele. Inclusive o pai o considerou louco, né? O pai o considerou, exatamente. Então olhou para ele e falou, meu pai, quando nos voltaremos a ver? Todos o chamavam de meu pai. Ele disse, quando as rosas voltarem a florir. A Europa, por causa do frio, alguns países chegam a 9 meses. No mês da primavera, abril, maio, começa a brotar uma florzinha vermelha. Em toda a Europa. Mas na cidade de Assis, na Porciúncula, naquele momento as flores cobriram todo o campo. E nunca mais aquelas flores deixaram de brotar, mesmo na neve. Toda a Porciúncula, com chuva, com neve, no verão, no outono, no inverno, aquelas florzinhas vermelhas cobrem toda aquela mata daquela região. Então é lindo a gente observar como é que a divindade atua nas criaturas por esses caminhos, por esses processos de construção da beleza na Terra e deixa esses modelos lindos em que ela pega nas mãos deles, Clara, minha irmã, me ajude a trazer as nossas irmãs mulheres para Jesus. Na verdade, naquele momento estava nascendo a Ordem das Clarissas, que Clara criou mais tarde, lá mesmo em Assis. Anterior a isso foi a Ordem dos Frades Menores, né? Que era justamente isso que ele foi em busca do Papa Inocêncio para poder pregar em nome dessa ordem, né? Que ele estava criando. Na verdade, o Francisco, ele se ofereceu para ajudar Paladino, que Paladino era o líder lá dos muçulmanos que estavam defendendo o chamado túmulo à Terra Santa, né? E estavam as cruzadas indo ao encontro, aquela luta que não parava, e ele foi se oferecer para ir para lá.
Então, quando Francisco foi, deixou a ordem, eram 200 companheiros, porque ninguém nasce só. Todos nós nascemos com um compromisso e com um grupo. O próprio Cristo, foram 12, depois 72, depois os 500 da Galiléia. Francisco pediu a Jesus que viesse 200, todos eles. Vieram todos junto com Francisco para cumprir a missão. E Francisco deu a missão a ele, idem sempre dois. Um é o pai, o outro é o filho. Quando o pai cansar, o filho passa a ser o pai. Quer dizer, é ajuda mútua. Mas naquele momento, quando ele viajou, andar a cavalo, imagine quanto tempo, ele foi e os companheiros que ficaram desvirtuaram a obra. Que Francisco queria uma ordem sem compromisso, sem sacerdócio, apenas o amor à causa e às pessoas. O que aconteceu então é que naquele momento de Francisco, os companheiros que ficaram desvirtuaram, que eram regras, criaram templos, desvirtuaram a missão. Francisco, quando voltou, e voltou cego, ele já estava cego pelo deserto, deu tracoma, ele ficou tão desgostoso que nunca mais voltou a Assis. Ficou na Porciúncula, lá no campo, tratando e cuidando dos leprosos, para cumprir o programa que se propunha. E foi tratado por um médico, naquele tempo, a medicina não tinha tratamento e recurso para o tracoma. E o recurso era ferro em brasa, imagine. Então, quando lemos a biografia de Frei Leão, ele disse que a dor foi tanta nele, Frei Leão, que ele desmaiou. Então Francisco olhou para aquele ferro em brasa, colocou o ferro em brasa nos olhos, chegou Francisco. E ele diz, hermano fuego mio, meu irmão fogo, não me maltrate. Colocou aquele ferro em brasa que queimou até as orelhas. E ele continuou tranquilo. Então essas almas nobres, iluminadas, são assim. E Francisco ficou desgostoso quando chegou e viu uma organização religiosa que ele não queria. Entendia que a religião era como Jesus, começando com as pessoas, no meio do povo, ajudando os pobres, sobretudo os leprosos, que era a classe mais desventurada daqueles dias, né? E ele então volta e diz, já não quero mais a ordem. E foi para a Porciúncula, lá com os leprosos, morando com eles até desencarnar. Ele próprio ficou leproso também, porque naquele tempo a medicina não tem recurso para lepra, daí porque essa imagem bíblica da lepra, ele ficou leproso, desencarnou leproso e voltou para a espiritualidade. Segundo os espíritos, Francisco está voltando nesses dias. Sr. Rabelo, voltamos já com o assunto Francisco de Assis, aqui no Biografia. Estamos de volta com a Biografia, hoje falando sobre Francisco de Assis. E o nosso convidado é João Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira. Sr. Rabelo, uma imagem que seja importante para a doutrina espírita, para nossos telespectadores. Francisco de Assis foi a figura mais próxima de Jesus, no exemplo, no modelo, na ação, na absoluta dedicação ao Cristo de Deus. Como João e depois como Francisco. Nesses dias, as informações que nós temos é que Francisco representa e é a sua ação, o trabalho da bondade na Terra, em todos os níveis. O mundo que está vindo aí, ou o século que está vindo aí, é o século de Francisco. Nós somos todos um pouco franciscanos. Todos nós que desejamos seguir Jesus efetivamente, e a doutrina nos conduz a isso, nós somos no fundo um pouco franciscanos. Esse século que está vindo é o século da mulher. É o século feminino, é o século da bondade, é o século da ternura, porque o mundo já não precisa de guerreiros, o mundo precisa de um colo de mãe, o mundo precisa de uma mulher, e as mulheres estão ascendendo no mundo inteiro. É uma fase nova da humanidade. Francisco representa a ternura. É o período da fusão dos valores mulher e homem. Essas almas nobres que exercitaram a vida pela bondade têm um pouco de maternidade na sua maneira de ser. Então, as informações que se tem é que Francisco representa hoje a evangelização planetária. Há um poema de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, que diz mais ou menos assim, volte, Pai Francisco, volte para a sua Porciúncula querida, aí a Porciúncula é a terra, para nos ensinar a amar a Jesus, como você tão bem o fez. Eu perguntei a Divaldo, como é que a gente está entendendo isso, Divaldo? A Joana está fazendo um apelo para ele vir? É porque ele está vindo. Francisco está reencarnando, porque o trabalho que ele iniciou da evangelização do planeta
terra para o Cristo, esse trabalho continua. Ele mandou outros mensageiros. Há informações de que o Papa Francesco teria sido um dos franciscanos 200 primeiros. E daí porque está dando essa guinada na igreja, para voltar lá aos princípios, naquilo que foi Jesus. Olha o discurso dele. Então, se observarmos, a Terra está sob algo como uma intervenção espiritual nas religiões e no Espiritismo, nos acordando para intensificarmos o trabalho da solidariedade. Se Francisco está voltando e vai reencarnar, eu perguntei por curiosidade, vai ser no Brasil? Nós somos patriotas mesmo. Diz não, Francisco reencarna na Europa, porque a Europa hoje é o continente mais ateu do planeta. Então ele volta com os 200, os mesmos 200 que reencarnaram com ele, como Francisco, reencarna agora novamente para dar esse espírito de franciscanismo, significa dizer de absoluta fidelidade e dedicação a Jesus. Então, se Francisco está reencarnando, nós perguntamos a Divaldo, e aí, Joana? Joana vai reencarnar brevemente no Brasil, porque ela tem um compromisso com o projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, significa dizer que o mundo vai estar se aproximando. As fronteiras que separam as criaturas vão se diluindo com o tempo, porque o sentimento de Francisco, ou o sentimento de Jesus, ou o sentimento de João Evangelista, orientado pelo Mestre, vai disseminando para fazer o só rebanho, um só pastor. Então, é de se esperar que nós venhamos a ver uma Europa mais evangelizada, mais fraterna, mais humana, e alguns passos observáveis. Criar, por exemplo, na Europa, moeda única, abrir mão de história. A moeda grega tinha, desde antes de Jesus, era a mesma e abriu mão. Está construindo o rebanho lentamente. E eu quero crer que as religiões todas, pelo que a gente tem visto pelos Espíritos, estão conduzindo esse processo. A esse país chamado Brasil, que tem a incumbência de exercer aquele sonho lá do povo francês, de Rousseau mais propriamente, liberdade, igualdade, fraternidade. O que os Espíritos dizem é que o exercício da igualdade avançou para a Rússia, emigrou para lá. Todo mundo igual, a roupa igual, de Mao Tse-tung, de Stalin, mas não conseguiram materializar. A liberdade, os americanos fizeram até uma estátua, mas só para eles. Mas a fraternidade, segundo os Espíritos, está reservada a esse país chamado Brasil. Daí porque nós somos certamente o povo mais diferente da Terra, com todos os nossos problemas, o espírito de tolerância, o espírito de bondade, o espírito de abnegação, isso é próprio do nosso povo. A gente mais simples da roça ele recebe bem, porque esse desarmamento interior foi produzido na criatura humana, sob a luz de Jesus, naquilo que Humberto de Campos registra no livro Brasil, Coração do Mundo, as três raças tristes, os portugueses degradados, sofridos, os nossos irmãos africanos que vieram forçados, e os nossos irmãos índios que estavam aqui inocentemente nas florestas brasileiras. Daí nasce essa raça diferente chamada de brasileiros, que, segundo Caíme, era morenidade, que não era branco, nem preto, nem amarelo, é uma coisa nova, né? Que é alguma coisa como o ouro velho que está nascendo, mas sobretudo o ouro velho que está dentro do homem, que vai brilhando lentamente pela sugestão de Francisco na construção da misericórdia e da bondade na terra. Então, se nós ajudarmos a cumprir o nosso papel, é bom que a gente lembre aos brasileiros e aos espíritas em especial, o projeto Brasil, Coração do Mundo não é uma determinação de Jesus, é uma proposta, é um projeto. Se nós não cumprimos, ele pode migrar. Eu me recordo que no congresso que houve aqui em Brasília, em 1988, o presidente da Federação Espírita Francesa, em lágrimas, fez um apelo ao Brasil. Não permitam que a mensagem que veio para a França, que emigrou para o Brasil, tenha que migrar para outras partes do mundo. Então, os brasileiros temos um compromisso muito grave com Francisco, com Jesus, de ajudar a Terra a ser mais fraterna, mais irmã, mais amiga, mais cristã. Daí porque a gente está falando que o momento é franciscano. Não é franciscano superior, é o franciscano da unidade, não é ser superior. Daí os espíritos não querem e jamais devem pensar que são melhores, não somos. Mas saber que precisamos ser irmão de outros e ajudar. E olhar o nosso irmão da religião, que às vezes não concordamos, mas ele tem o direito de ser o que quer, do modo que ele quer, mas nós temos que exemplificar. Então está nascendo alguma coisa nova nesse país brasileiro. Se você observar a mediunidade que está no mundo inteiro, ela prosperou aqui. E como é que ela prosperou?
ela veio pela cultura dos nossos irmãos africanos, com os orixás, com a cultura deles. A mediunidade eles aqui popularizaram. E depois a doutrina nos ajudou a evangelizá-la, exatamente, para que ela pudesse chegar em todas as criaturas. Se examinarmos bem, já não tem uns fenômenos espetaculares das materializações e cada vez menos das curas, porque agora a cura é do espírito, é da criatura que está lá dentro. É iluminar a semente, aí voltamos novamente à parábola do semeador. É a terra boa que está nascendo, o nome de bem, que nós esperamos ajudar a construir dentro de nós e dentro dos nossos irmãos nas terras brasileiras. E esse retorno de Francisco e de Joana, com certeza, podem acelerar nossa fase de transição. Certamente. De regeneração. De regeneração. Se você ler o livro Transição Planetária, que foi do Manuel Filomeno de Miranda, que foi presidente da União Espírita Baiana, e depois do livro seguinte, o trabalho de desobsessão foi feito na Mansão do Caminho. Quem conhece a Mansão vê exatamente que ali está na Mansão do Caminho. Por quê? Porque ali está Joana, um sentimento de amor. Porque ali tem um médium que é a maior referência brasileira do espiritismo hoje, que é Divaldo Franco. É porque a ambiência da misericórdia que ali se exerce cria as condições para que os benfeitores trabalhem. E que está ali, é que Francisco de Assis com Clara veio para coordenar esse trabalho de preparação da Terra para as mudanças grandiosas da regeneração. Porque diz o Divaldo Franco que agora as desobsessões já não são aqueles espíritos que brigam, que ficam de olho na gente, está preocupado, está com ciúme. Agora são os grandes magos, daí porque é difícil. São aqueles espíritos que vieram nem de capela, antes vieram de Sírios. E desde aquele tempo persegue a bondade representada por Jesus. Se dizem anticristo, mas na verdade são nossos irmãos, são criaturas doentes. E nós precisamos exatamente, nessa construção nova, de um mundo novo, ajudar pela expressão do franciscanismo, aquilo que nós esperamos para a Terra melhor, os novos tempos ou a nova era, de que tanto se fala. Então, a gente pode entender que o trabalho de evangelização dos evangelizadores nas casas espíritas de todo o mundo é justamente preparar essa nova geração que está aí para a chegada de Francisco e Joana. Francisco e Joana. Imagine uma menina, quando eu faço as minhas palestras que tocam nesse tema, olho para uma menina de 16 anos, de 14, de 20, de 22, e tenho perguntado, você está preparada para ser mãe de Paulo? De Kardec, de Bezerra de Menezes? Porque o codificador disse lá em Paris que agora a invasão organizada, ou a nova invasão organizada, estão reencarnando todos esses espíritos, ele próprio, Kardec. E os discípulos nunca disseram que ia embora, todos eles comprometeram com Jesus naquela frase, o meu Pai não quer que se perca nenhuma das suas ovelhas. Significa dizer que nenhum deles vai sair daqui enquanto o planeta não tiver redimido. Eles estão por aí. E segundo Kardec, essa gente toda comprometida com a causa do Cristo vai reencarnar. Imagine que momento lindo que vai acontecer. Joana diz ainda que Alcione, quem tiver interessado no livro Renúncia, Chico e Emmanuel, fala de um espírito chamado Alcione, que está vindo de um planeta que os astrônomos e matemáticos concepcionistas diz que está ali perto das Três Marias, olhando para os céus. Quando a gente olha as Três Marias e a Ursa Maior e a Ursa Menor, ali está Alcione. Segundo eles, é o mais belo planeta já observado. As cores é de uma beleza tão transcendente que se tornou o astro mais belo já visto pelas nossas lunetas. E de lá que vê essa entidade chamada Alcione, ela está vindo com 1000 entidades voltadas para a música celestial. E que vai reencarnar em todos os países da Terra. Porque o papel da música, nesses dias, é a música. Francisco era um cantor de Deus, vivia cantando, entendia ele que era beleza. Então a música tem um papel, nesses dias, exatamente, de oxigenar o psiquismo do planeta, renovar pela música, a música transcendental. Daí podemos dizer que nós vamos observar a música dos céus, não está muito longe. E aí nós respeitamos todos os nossos jovens que gostam da música do Batistaca, com todo respeito. Mas a música transcendente, ainda que não queiramos, ela está chegando, avançando, lentamente. E sugerimos que os médios, sobretudo os médios, e que os nossos jovens evangelizadores inspiram no Francisco, encha a sua casa de boa música, para criando essa ligação estreita com os benfeitores.
que estão limpando o psiquismo do planeta, a doença da mentalidade doentia, do equívoco, para que venha a semeadura, a preparação do terreno interior. Já não será o terreno, voltando à parábola, já não será de espinheiros, nem de terra bruta, mas é a construção da terra boa ou do homem de bem, que vai frutificar na construção dos novos tempos, que nós estamos tendo o privilégio dele participar como colaborador de Jesus. Então, nessa linha de pensamento, também nós que somos trabalhadores da arte espírita ou artistas espíritas, especialmente na música, teremos mais responsabilidade ainda com os nossos jovens, com os nossos formandos grupos artísticos, né? Exatamente. A música e a arte, de um modo geral, ela tem um papel significativo, importantíssimo nessa fase. Ivone Pereira, nos seus livros, ela relata recordações da mediunidade. Um dos seus mentores, que foi um músico famosíssimo, no tempo dos grandes mestres, ele dizendo que a arte, naquele tempo, ele dizia, eu quero reencarnar no Brasil, como médium e músico, porque naquele tempo eu cantava para a corte, pegava o meu piano e falava para o rei e lá os seus convidados, 60 pessoas, 50 pessoas. Agora com a televisão, com a internet, eu quero trazer a música dos céus para alguns bilhões de pessoas. Daí porque eu quero reencarnar no Brasil como médium, médico da luz, médico da estrela, médico da música, músico das letras, do poema e da beleza. Então nós estamos sendo convidados para mudar isso. O mundo que está velho aí, cansado, aspirando beleza. E ainda que nós não nos imaginemos, nós somos instrumentos convidados para essa fase de beleza transcendente que Jesus diretamente nos convida. Está chegando o momento da luz. E que a misericórdia divina nos permite, ainda que imperfeitos, sermos ferramentas para tantas coisas boas, né? Certamente Jesus nos permitirá isso. Seu Rabelo, muito obrigado pela sua presença na biografia. Foi muito bom conhecer mais sobre Francisco de Assis. Você aí do outro lado, muito obrigado pela sua presença e aguarde o nosso próximo Biografia.